Olá, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Bíblia em um Ano. Aqui nós lemos a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Leremos ao longo de todo esse ano. Hoje é o episódio 55. Hoje leremos Números capítulo 5, Números capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4 e Salmo 88. Ontem eu esqueci de falar o Salmo no final, mas era o Salmo 87 para você ler como dever de casa, então já anota, porque você pode esquecer de falar, que é muito conteúdo, né? Às vezes eu esqueço, no final você já tem anotado. Ontem foi 87, hoje foi 88. Esse será o 88. Se você não leu ontem, já leu 87 hoje também no final. É a tarefinha de casa, tá? E como é que está funcionando? Está funcionando os parceiros de estudo bíblico, os grupos de estudo bíblico. Isso é muito importante, é um incentivo, porque é uma maneira da gente ajudar um ao outro, da gente motivar um ao outro. Às vezes a gente esquece, na correria a gente deixa de fazer. Um parceiro de estudo vai te mandar uma mensagem partilhando o que ele entendeu, vai fazer você perceber um aspecto da palavra que talvez você não percebeu, né? E vai te ajudar também, né? Vai te abençoar ali, te levando à perseverança. Então, não esqueça, voltando ao assunto, Salmo 88 é a sua tarefinha, não fique sem ler, tá bom? Deus abençoe. Então, nós vamos para a nossa leitura. O Orlando Júnior, durante esses 4 meses, como eu falei ontem, estará lendo para nós a leitura bíblica. E se você começou agora, você pode começar a partir de hoje e vai, à medida do possível, ouvindo os episódios anteriores, né? Um dia você ouve um dia você ouve outro, no final de semana você ouve uns 5, 6, para você se adequar, né? Não perder nada do que foi lido, mas pode começar a partir de agora. Números capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas da tenda da reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho. Sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão em um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espevitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleos necessários ao seu serviço. Porão o candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma cobertura de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caate da tenda da reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como a vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão
a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás à família dos Gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a cobertura de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do santuário, os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearão os filhos dos Caatitas, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estejam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos Caatitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda da reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda da reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias, eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião. Todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se este recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que deveria levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés.
Deuteronômio capítulo 4. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez em Baal-Fegor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido o Baal-Fegor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, eu vos ensinei leis e ordenações, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos do povo, que ouvindo todas essas prescrições dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós, o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais de teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-o aos teus filhos e netos. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo, para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida e o ensinem aos seus filhos. Aproximastes então e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, cujas chamas subiam até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor nos falou. Ouvistes o som de suas palavras, mas não víeis, no entanto, nenhuma forma, somente uma voz. Ele vos deu a conhecer sua aliança, ordenou-vos que a observasseis, as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deverias observar na terra que ides possuir. Tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito, para seres o seu povo, o povo de sua herança, como sois hoje. O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós, e jurou que não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que ele, o Senhor vosso Deus, vos dá como herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão, mas vós o passareis e possuireis essa boa terra. Tome cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais uma imagem esculpida, representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e já envelhecidos nesta terra, vos comprometerdes e fabricardes alguma imagem esculpida do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos de vosso Deus e provocando assim sua ira, tomo hoje como testemunha contra vós o céu e a terra. Certamente não tardareis em desaparecer da terra, cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessado o Jordão. Não prolongareis nela os vossos dias, mas sereis exterminados. O Senhor vos dispersará entre todos os povos, e restareis poucos entre as nações.
para onde vos conduzir o Senhor. Lá adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor teu Deus, e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, em tal tribulação voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, Ele não quer te abandonar nem te extinguir, e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Investiga os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem da terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus à outra, uma coisa tão extraordinária como essa, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve porventura um povo que, como tu, tenha ouvido a voz de Deus falando no seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus terá jamais tentado escolher para si uma nação no meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor, vosso Deus, fez por vós no Egito, diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso, para que reconheças que o Senhor é Deus, e não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e o ouviste falar do meio das chamas. Porque amou teus pais, e elegeu a sua posteridade depois deles, tirou-te do Egito com a força de seu poder, despojando em teu favor os povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dá-las a ti em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois, agora, e grava em teu coração, que o Senhor é Deus, e que não há outro lá em cima do céu, nem embaixo na terra. Observa as leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongue teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão ao oriente, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar sua vida refugiando-se ali. Estas são as cidades: Bozor, no deserto, na terra do Planalto, para os Rubenitas; Ramote, em Galaade, para os Gaditas; e Golã, em Bazã, para os Manasseitas. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Bet-Fegor, na terra de Seom, rei dos amorreus que habitavam em Ezebom, Moisés e os israelitas os tinham vencido depois de sua saída do Egito, e tinham conquistado sua terra, assim como a de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que ocupavam a região além do Jordão. Desde Aroer, situada sobre a margem da torrente do Arnon, até a montanha de Sarion, também chamada Hermon, e toda a planície que se estende além do Jordão, ao oriente, até o mar da planície, ao pé do Fasga. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos chama à obediência. A obediência gera sempre bênção. Obrigado, Senhor, porque se nós obedecemos ao Senhor, nós seremos um povo inteligente. Nos ajude, Senhor, a sair das trevas da desobediência e a amar o Senhor de todo o nosso coração, obedecendo cada um dos seus preceitos. Dai-nos essa graça. Amém. Amado filho, amada filha, nós vimos no livro de Números que os levitas foram instruídos a carregar os sagrados objetos do tabernáculo. Esses objetos eram tão santos que os levitas eram chamados a carregá-los, com tipo uma espécie de madeira, ali para não tocar nos objetos, Somente os padres poderiam lidar com aquelas coisas santas, E os levitas, os sacerdotes, a tribo dos sacerdotes, como eu tenho explicado, eles tinham um trabalho muito particular para fazer, Deus apontou, separou essa família para trabalhar, nas coisas sagradas, nas coisas dele, São Paulo disse, em 1 Coríntios 12:12, no corpo que é a igreja, Jesus é a cabeça, cada um tem o seu papel. Alguns são o pé, outros são o braço, outros são a mão,
outro é o dedinho, cada um tem sua função. Uns são padres, outros são cantores, outros trabalham na acolhida, outros ajudam a limpar o banheiro da igreja, outros cuidam da túnica do padre. Todos têm o seu lugar, todos são importantes. Então, independente de qual seja o seu dom, coloque-se a serviço. Você sabe que Deus também ele separou cada um de nós e nos deu, tarefas específicas, dons específicos, né? E nos nossos dons, muitas vezes, está delineada a nossa missão. Você sabe que São João Henry Newman muitas vezes dizia: Deus nos criou para um serviço definido, né? Para algo definido que Ele quer que a gente realize, né? Ele nos deu esse serviço, através do qual, esse serviço, nessa missão, que Ele não deu para nenhum outro, né? Você tem uma missão, que talvez você nem saiba diretamente nessa vida, mas que na outra você vai saber, Deus vai te contar, mas que ninguém mais tem. Talvez você tenha uma missão de ser a alegria lá na sua paróquia com seu jeito espontâneo. Talvez você tenha a missão de ser a pessoa sensata com seu jeito mais introspectivo. Talvez você tenha a missão de rezar pelos padres. Talvez você tenha a missão de intelectual, de ensinar a fé. Talvez você tenha a missão de administrar as coisas de Deus. Talvez você tenha a missão de usar as redes sociais para evangelizar. Deus criou você com um propósito, E por causa disso você pode levantar a sua cabeça. Porque esse propósito é o que dá sentido para a sua vida. E a sua vida vale a pena, porque Deus te criou para uma tarefa definida, para um serviço específico, para uma missão única que ninguém poderá realizar. E sua vida vale demais, é muito importante. Nós vemos em Deuteronômio que Deus também deu os mandamentos, né? Me chamou tanta atenção, gente, quando o versículo 6 diz, olha, observai-as, praticai-as, as leis, né? Porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Ouvindo todas essas prescrições, eles dirão, olha, eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Com efeito, que nação é tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós, do Senhor, quando nós o invocamos. Ou seja, aquele contexto politeísta, né? Muitos deuses, as nações iam olhar e falar, nossa, Deus está tão próximo deles, o Deus deles, que dá a eles regras específicas, né? Olha o versículo 8. Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como essa lei que vos apresento hoje? Moisés disse, né? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais do teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-os aos teus filhos e netos. A lei de Deus, os mandamentos, a gente tem que absorver, porque é isso que vai nos tornar sábios. É isso que vai nos tornar diferenciados. Deus não nos chama a sermos iguais a todo mundo. Ele nos chama a obediência. Mas a palavra obediência vem do latim ab audire, quer dizer, ouvir, entender bem, internalizar e colocar em prática. Para obedecer, você tem que ouvir muito a lei de Deus. Você tem que estar com a lei de Deus no seu coração. Versículo 9a, guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, o que ouviste, para que isso não saia do teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-os aos teus filhos. Gente, nós temos que aprender a decorar, né? O que é decorar? Decordes. É colocar no coração. Coração é cordes no latim, né? Colocar no coração de uma tal maneira, né? Para que você consiga falar a partir do seu coração. Decordes, né? Do coração. Está tão grande a palavra no teu coração, tão forte, tão enraizada, que você fala sinceramente, espontaneamente, a partir do que está no teu coração, e o que está é a palavra. Decorar. Não é algo ruim. Tem gente que acha, decorar é ruim. Não. Decorar é trazer tão para dentro do coração que vai jorrar do seu coração. Você e eu precisamos estar grávidos da palavra, precisamos conhecer a palavra, os mandamentos, repetir isso para nós mesmos, repetir aos nossos filhos, netos, ensinar a lei de Deus, gente, nesse mundo tão laxo. Você sabe que eu já contei várias vezes, para quem me acompanha no canal, eu posto a homilia, todos os dias aqui no canal, posto também o texto às 6 da tarde, e a homilia entra no dia anterior. E eu certa vez fiz uma experiência de estar perto de uma pessoa que eu amo muito, né, uma amiga, uma familiar, na verdade, que estava do meu lado ouvindo a minha homilia no YouTube, eu só prestando atenção, ouviu. Mal acabou de ouvir, essa pessoa abriu o celular, acessou o celular, respondeu os 4 WhatsApps, respondeu o grupo do trabalho, abriu o aplicativo do banco, pagou uma conta, abriu o TikTok, abriu isso. Passaram-se 8 minutos que ela fez tudo isso depois da homilia. Eu perguntei para ela,
Você gostou da minha homilia? Ela olhou para mim e falou, nossa, amei, você fala muito bem. Eu falei, legal. Qual parte que você mais gostou? Qual foi o evangelho? O que te tocou? Fiz essas 3 perguntas. Ela ficou em silêncio por 2 minutos. Depois falou, desculpa, não lembro. 8 minutos depois do que ela tinha ouvido a minha homilia. 8 minutos. Por quê? Porque a cabeça da gente está tão distraída, tão cheia de tanta coisa, que a gente não guarda mais a palavra, a gente não medita, a gente não internaliza. Aí eu ri, ela riu, eu falei, olha, beija bem, hein? Brinquei com ela, minha amiga. E a partir disso, eu comecei a fazer sempre assim no meu canal no YouTube, quando eu estou postando a homilia. No final da homilia eu digo assim, olha, antes de você sair, eu dou a bênção, né? Quem acompanha a homilia aqui no meu canal sabe, você é convidado a se inscrever no canal, vem fazer parte da minha família, da nossa família aqui. Eu falo assim, dou a bênção e falo, olha, antes de você sair, por favor, escreva aqui nos comentários o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, o que Deus falou para você, o que você tem que mudar para colocar isso em prática na sua vida. Não saia sem escrever. Eu peço aqui também, mas aqui eu não peço com tanto detalhe, com tanta profundidade, né? Mas lá eu comecei a pedir. E por que eu pedi isso? Porque eu percebo que quando você lê a palavra e já sai fazendo um monte de coisas, você não guarda, você não medita, você não internaliza a lei, o mandamento, a palavra, a voz de Deus. Mas quando você acaba de ler, respira. Pensa, eu li isso, Deus falou isso, eu estou vivendo isso, para colocar isso em prática na minha vida eu tenho que mudar isso. Quando você pensa nisso, você está meditando, você está trazendo para dentro, você está ruminando. E quando você escreve, o seu cérebro entra em contato, você entra em contato com isso não só de forma cognitiva, não só com aprendizado mental, mas você entra em um contato afetivo também, com o coração, com aquilo que você escreve. Isso é provado cientificamente. Então, escrevendo, a pessoa pensa, ela escreve, ela medita, ela guarda. E as pessoas começaram a me dizer, escrever lá nos comentários e me dizer, Padre, obrigado. Eu estou guardando com mais facilidade, obrigado, agora eu entendi melhor. Eu estou meditando mais e isso me faz guardar a palavra no coração. Gente, muitas vezes a gente não guarda porque a gente não medita, a gente não internaliza, sabe? É preciso guardar a voz de Deus. Porque veja bem, nós não vamos obedecer se nós não meditarmos. Deus está dizendo aqui nesse capítulo que a gente leu do Deuteronômio, não adorareis falsos deuses, não vos desviareis. Mas se a gente não ouve, se a gente não guarda, a gente vai ser levado à idolatria, a gente vai ser levado ao erro, mesmo sem perceber. Porque o inimigo é astuto, filho, filha. Ele te engana, sabe? Então esteja atento. E lembre-se que você vai ler o Salmo 88 como tarefinha de casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como eu já expliquei o porquê eu peço isso, respira. Pensa um pouquinho o que foi lido, o que o Padre falou, o que Deus me falou, o que eu tenho que mudar para colocar isso em prática. Pensa em tudo isso. E pensando, escreve aqui o que mais te tocou e o que você tem que fazer para colocar isso em prática na sua vida. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso episódio 56 aqui do podcast Diário Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Aqui nós lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós leremos ao longo desse ano. Todos os dias, meio-dia, entra um vídeo novo aqui. Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Claro, ele entra meio-dia, gente, mas você pode ouvir a hora que você quiser. Entrou no YouTube, fica salvo no canal. É só ir na playlist Bíblia em um ano, que você pode acompanhar e ler tudo que está, e ouvir tudo que está aqui, tá? Pode começar a partir de hoje, vai assistindo retroativamente os episódios anteriores até zerar, né?
mas acompanha, convida mais pessoas a acompanharem, partilha o link desse vídeo para que mais pessoas venham rezar conosco. Fique firme aí no seu grupo de estudo bíblico ou com o seu parceiro de estudo bíblico para a gente motivar um ao outro, tá bom? Olha, hoje nós vamos ler episódio 56, Números capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5 e o Salmo 90. Salmo 90 que é muito bonito, querido, é de muita gente, né? Então se prepare, saiba, filho, filha, que verdadeiramente você precisa ler esse salmo aí, viu? No final, a leitura complementar do final fica aí como tarefa para você, tá bom? Vamos lá, vamos para a leitura, ouvindo a voz do Orlando Júnior da Canção Nova nesses 4 meses, como eu tenho falado. Números capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo o que está impuro por ter tocado um cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento, no meio do qual habito, para que não o manchem. Os filhos de Israel fizeram assim e lançaram-nos fora do acampamento. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação, que se oferecerá pelo culpado. Toda a oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito, se o marido, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta, 1/10 de efá de farinha de cevada. Não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará a água santa num vaso de barro e, pegando um pouco do pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe cobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme. O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição, e esconjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchaste abandonando o leito do teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste de teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de seu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com as águas amargas. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição, e essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, e a agitará diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso, dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela as tiver bebido,
Se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem maldição lhe trarão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio do seu povo. Mas se ela não se tiver manchado e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar, ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Deuteronômio capítulo 5. Moisés convocou todo o povo de Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez um pacto convosco em Horebe. Não foi com os vossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas convosco, que estamos hoje aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte, do meio do fogo. Durante aquele tempo eu estava entre o Senhor e vós para vos transmitir suas palavras, porque, aterrados pelo fogo, vós não subistes ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhes culto, porque eu,
o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Guardarás o dia de sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as suas obras. Mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro dos teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasses o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Tais são as palavras que, no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte a toda a vossa assembleia, sem jurar mais nada. Ele escreveu-as em 2 tábuas de pedra que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas e ouvistes o monte ardendo em fogo, viestes ter comigo com vossos chefes de tribos e vossos anciãos para dizer-me: Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do seio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra. Mas por que nos exporemos à morte? Esse grande fogo nos devorará. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Qual é o mortal que pode ouvir, como nós, a voz do Deus vivo que fala do meio do fogo e ainda permanecer vivo? Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que dirá o Senhor nosso Deus. Depois nos dirás tudo o que ele te disser, e nós, ouvindo-o, obedeceremos. Ouvindo vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor disse-me: Ouve as palavras que este povo te disse. Está bem tudo o que disseram. Ah, se tivessem sempre nesse mesmo coração, para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Vai e dize-lhes que voltem para as suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo. Vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos que lhes ensinarás, para que os observem na terra que lhes dou em possessão. Observai, pois, todas as ordens do Senhor vosso Deus. Não vos aparteis delas nem para a direita, nem para a esquerda. Seguireis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, tão profunda. Às vezes para nós é difícil sim entender as coisas do Antigo Testamento, mas obrigado porque o Senhor vai nos revelando a verdade, vai nos fazendo entender uma lei longínqua que foi feita para um povo tão diferente do nosso há 3.000 anos atrás, para prepará-los para ti, Jesus, para ser de fato um pedagogo que conduzisse o povo até o Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor, o cumprimento total, pleno da lei, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua presença. Amém. Filho, filha, eu vou começar falando do Deuteronômio, né? O Deuteronômio apresenta ali, mais uma vez, os 10 mandamentos, os mandamentos da lei, né? São os discursos de Moisés, é Moisés relembrando, né? Quando Deus deu os mandamentos, etc. É bem interessante, a gente precisa, como eu falava ontem, lutar para ouvir, para guardar, para meditar, para obedecer a lei de Deus. A lei de Deus precisa estar, os mandamentos de Deus precisam estar na nossa mente e no nosso coração ao longo de todo dia. Precisamos meditar isso, sabe?
A palavra de Deus, por isso que eu incentivo muito o grupo de estudo bíblico para se reunirem aí uma vez a cada semana, a cada 15 dias, para a palavra de Deus ser o assunto, sabe? Vamos lá, reunimos lá, grupo, vamos supor, de 7 casais, aí vamos tomar um lanche na casa da Maria e do José, Maria e do Flávio, que seja, na segunda, 7h30. Cada um leva um lanche e lá comem juntos e partilham. Um casal fala do estudo bíblico de segunda, o outro casal fala do de terça, o outro fala de quarta, cada um partilhando ali por uns 10 minutos, 15 no máximo, convivendo, partilhando, fazendo da Bíblia, dos mandamentos, da palavra de Deus a notícia, o centro das nossas reuniões. Olha que coisa linda, né? Isso é muito importante. E depois nós vemos o livro de Números, né? Interessante, o livro de Números, capítulo 5. Você sabe que a lei de Moisés, ela falava ela trazia normativa para cada detalhe. E era duro, né? E a lei está falando do marido ciumento. Você sabe que no mundo antigo, gente, a mulher, infelizmente, era considerada propriedade do marido, né? E ele podia fazer o que ele quisesse com ela naquela sociedade, né? E nessa tensão entre homem e mulher, né? Onde o homem era tentado sempre a dominar e usar a mulher como uma consequência ali do pecado original, né? É assim que acontecia, o homem era tentado a fazer isso. Mas a lei está trazendo, pode parecer assim, que preconceito, onde já se viu, mas para os padrões da época, isso aqui foi um avanço tremendo, você não tem noção. Porque o homem que tivesse ciúme da mulher naquela época, ele podia matar, ele podia, cortar a cabeça, ele podia mandar embora. Então a lei está dizendo, não, se você só tem ciúme, mas não tem certeza, vem cá. O sacerdote vai fazer uma oração, vai ter essa erva amarga, e se ela não cometeu o delito, nada de mal vai acontecer para ela. Você não tem o direito de matá-la porque você está desconfiado. Porque tem gente, me perdoa, que cresce com ciúme na cabeça, o ciúme cresce na cabeça, a pessoa começa a ver coisas que não existem, cria cenários hipotéticos, apoteóticos e faz burrada, né? Então o homem não podia fazer isso, o que não era comum na sociedade da época oriental. Então já estava em contrassenso, foi um avanço muito grande, defendendo em aspectos, né, alguns aspectos da dignidade da mulher. A gente viu que aqui no livro de Números, Deus está limitando a autoridade do homem sobre a mulher, né? Em favor de uma lei maior, que era a lei de Deus. Importante dizer que os israelitas tinham acabado de sair da escravidão, então eles não sabiam viver como livres, nem deixar os outros ser livres. Eles estavam acostumados a ser escravos, a ser mortos por qualquer coisa, a levar uma surra dos egípcios por qualquer coisa, né? Então Deus está mostrando para eles um novo jeito de lidar um com o outro, um novo jeito de lidar com a inveja entre os esposos, né? E isso era um passo muito grande, de qualidade, de equidade entre o homem e a mulher, de respeito entre o homem e a mulher para a época, como eu disse. Voltando ao Deuteronômio, né, a gente vê os mandamentos, e no primeiro mandamento, gente, Deus proíbe, de fazer imagens, né? Mas isso se referia, como eu já expliquei um tempo atrás, mas acho que cabe novamente, à imagem de outros deuses antigos, né, dos ídolos. Você sabe que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2131, ele ensina o seguinte: Deus permitiu que nós fizéssemos imagens que mostrassem simbolicamente a salvação através da palavra que se fez carne. O que o Catecismo quer dizer? Como está lá em Colossenses 1,15. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus se fez imagem, se materializou, fez carne em Jesus, fez-se carne. Então tudo que aponta para a salvação em Jesus, a vida dos santos, os mártires, da Virgem Maria e sua obediência, imagens disso, que não são uma idolatria, que nós não estamos adorando essas imagens, são permitidas. Catecismo 2130, porque não é uma idolatria em si. Nós não estamos nos furando ou queimando os nossos filhos na frente dessas imagens como faziam ao deus Moloque, né, que era uma imagem, e a outros nessa época. Mas é totalmente diferente, né? Por exemplo, você sabia que lá naquela época, a Arca da Aliança, por exemplo, era uma imagem que Deus pediu para o povo fazer, né? Então ele não está absolutamente proibindo todas as imagens, né? Ele pediu para que se fizessem imagens do querubim, 2 querubins, e colocassem na aliança, na Arca da Aliança. É uma imagem que Deus pediu para fazer, né? Ele proibia que as imagens fossem feitas para serem adoradas, uma idolatria, né? Mas saiba, quando Jesus se fez carne, né? Deus introduziu no mundo uma nova economia das imagens, diz o Catecismo, né? Então a veneração católica para as imagens não é contrária, com relação às imagens, né? Não é contrária ao primeiro mandamento, né? Mas é um fato de respeito e veneração para que aquela imagem representa. Por exemplo, quando eu vejo uma imagem de Nossa Senhora, eu estou venerando a obediência de Maria, a escolha de Deus para com Maria, o sim de Nossa Senhora, você está entendendo? Então é algo muito mais além
do que uma adoração. Eu não estou adorando a imagem, me furando, ajoelhando e falando, você, imagem, me salvou e morreu na cruz por mim. Não, eu estou lembrando de um mistério além daquela imagem. É só um reminder, né? A imagem me lembra de algo superior. Enfim, é isso. E como eu falei ontem, eu hiperincentivo, quando acabar aqui a reflexão, pensa um pouquinho, escreve aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu aqui dessa palavra, o que Deus falou com você, porque Deus falou algo com você, tenho certeza. Mas é claro, estudo bíblico, gente, uma coisa importante do padre falar, nem sempre vai ser apoteótico, olha, Deus falou hoje coisas que mudaram a minha vida para sempre. Não, estudo bíblico, o relacionamento com Deus é como um relacionamento com uma pessoa. Eu já disse isso aqui uns episódios atrás. Você que é casado, tem dia que você chega em casa, começa a conversar com a sua esposa, gente, o diálogo rende de uma maneira e ela começa a contar de coisas da infância dela e coisas importantes para o coração dela e você começa a contar e vocês ficam horas conversando. Agora tem dia que você pergunta, como é que foi seu dia? Ah, foi bom. E o dela? Ah, foi bom. Tal. Agora tem dia que vocês não têm nem assuntos, vocês só estão do lado um ali do outro, mas vocês sabem que vocês se amam e que é importante estar do lado um do outro e tá bom. Ou seja, relacionamento com Deus é assim também. Não é todo estudo que ele vai falar coisas apoteóticas. Tem dia que ele faz revelações proféticas, tem dia que ele fala de coisas do dia a dia, tem dia que ele fala coisas que parece que ele nem falou, mas ele está ali. É assim que se cultiva um relacionamento. Então escreva aqui, tá? Que dê sobre você e teu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Meio-dia entra o vídeo e você pode assistir na hora que você puder e quiser. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em 1 ano aqui no meu canal, Padre Adriano Zandoná no YouTube. Gente, quero dizer a todos que o meu canal tem um selo de certificação, viu? youtube.com/Padre Adriano Zandoná, tem um selinho azul de certificação. Tem muita gente criando perfis em meu nome para pedir dinheiro para orfanato na Nigéria. É tudo golpe, não caia nisso. O meu canal tem selo de certificação, eu não peço dinheiro para o orfanato. O que eu peço às vezes é ajuda para a Canção Nova ou para os nossos projetos, mas de evangelização da Canção Nova. Então cuidado com relação a isso, tá? Olha, se você é novo aqui, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. E deixa já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Só assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E, gente, como eu tenho explicado, eu estou usando um método bem interessante no que se fixa das 12 principais histórias da Sagrada Escritura, as 12 principais narrativas que dão sentido a toda a Bíblia. Então esteja atento para você acompanhar. E nós vamos ler tudo, do Gênesis ao Apocalipse, mas com foco nessas grandes histórias bíblicas que eu já falei várias vezes quais são. Tá bom? Vamos lá então, ouvindo na voz do Orlando Júnior as leituras de hoje, de Números 6, Deuteronômio 6 e o Salmo 91. Salmo 91 vai ficar como tarefinha para você ler em casa, tá bom? Anota aí, não esquece. Números capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de Nazireu, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passarás pela sua cabeça, até que se completem os dias
em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele raspará sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia, trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá em um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Findo o seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, uma ovelha de 1 ano, sem defeito, para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito, para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apacentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça, consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de ele ter sido raspada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coroa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez voto de nazireato, e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Deuteronômio capítulo 6. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ides entrar para tomar posses dela. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados em teu coração. Tu os inculcarás aos teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás
como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de sua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar, grandes e excelentes cidades que tu não construíste, casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas que não ajuntaste, poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres a saciedade, então guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis os outros deuses entre os das nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso, sua cólera se inflama contra ti, e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massa. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te, quando expulsaste de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são estes mandamentos, estas leis e estes preceitos que o Senhor nosso Deus nos prescreveu, tu lhes responderás: éramos escravos do Faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista operou o Senhor prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que, com juramento, havia prometido aos nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou-nos que observássemos todas essas leis e temêssemos o Senhor nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como o fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos se tivermos o cuidado de nos conformar a toda essa lei diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos pelo voto do Nazirato, como é bonito aprender de ti, que o Senhor desde o início colocou no coração de pessoas o desejo de se entregarem totalmente a ti, de serem fiéis, de viverem como separados, diferentes dos outros e dedicados totalmente ao seu serviço, ao amor a ti. Obrigado, Senhor, por isso. Te agradeço também, Senhor, pela tua palavra no Salmo que fala tanto conosco. O livro do Deuteronômio também, Senhor, falando ao nosso coração que é importante ouvir o Senhor, te amar de todo o coração, ensinar os filhos, guardar a lei, guardar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel à sua aliança. Aliança que o Senhor fez com Isaque, com Abraão, com Isaque e com Jacó, da qual nós somos dignatários em Jesus pelo nosso batismo. Amém. Amado filho, amada filha, nós vimos aqui no livro de Números, o voto do Nazirato, os nazireus, Os nazireus que faziam esse voto, de se consagrarem a Deus e não cortavam o cabelo, como sinal dessa consagração, nem a barba, se fosse homem, se abstinham do álcool, e era um sinal ali, de alguém dedicado a Deus, E o Deuteronômio fala também hoje, aliás, ainda falando do Nazirato, é importante que às vezes Deus coloca, como eu rezava ainda há pouco, no coração de algumas pessoas, um desejo de se consagrar a Ele totalmente, no sacerdócio, na vida religiosa, numa comunidade. Eu, por exemplo, vim para o seminário com 20 para 21 anos. Tinha desejo, humanamente falando, de namorar, de ter uma mulher? Tinha, mas dentro do meu coração falou maior, assim, o desejo de ser todo de Deus, sabe? Então foi bonito. Mas a gente viu também que o voto do Nazirato, ele pode ser por um tempo, Poderia ser por um tempo. E aqui a gente vê que às vezes você é casado, você tem o seu trabalho, mas Deus inspira você de tempos em tempos de fazer propósitos de oração, de ter dinâmicas que te aproximem mais dele. Por exemplo, todo ano, na quaresma da igreja, na quaresma de São Miguel Arcanjo, eu faço lives no meu canal de Ano do Santíssimo, de 9 a 10 da noite. É um propósito de oração, é um tempo forte de oração.
E muita gente se une a mim naquele tempo, por aquele propósito, com aquele propósito, rezando por intenções específicas. E Deus move corações nessa direção, sabe? Então é importante estar atento ao que o Espírito Santo está pedindo dentro de nós em cada situação. Gente, no Deuteronômio nós vimos a oração, né? Shema Israel, que é escuta Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Você deve amá-lo de todo o coração, toda a sua força, com toda a sua alma, né? Todo o seu entendimento. Deuteronômio 6, do 4 ao 5 aqui. O Shema é o coração de toda a lei de Moisés, né? Escuta. Nós precisamos escutar a palavra de Deus, meditar, como eu tenho falado nos últimos dias, e passar esse conhecimento adiante, né? O povo de Israel ali, gente, foi instruído para tomar a palavra de Deus e colocá-la, né? Escrevê-la também, né? Você viu? Nas suas testas, pendurar ali, né? Os mandamentos, e nos braços, né? Isso está na origem do que é conhecido na igreja como filacterias, né? Ou filactérias, que eram aquelas caixas de couro contendo as palavras do Antigo Testamento, né? Que era muitas vezes colocada na testa das pessoas. Caixinhas de couro não, aquelas não é uma caixa, bem dizer, né? É uma, como que eu posso dizer assim? Um pedaço de couro, né? Que estava colado os mandamentos, né? E era colocado no braço e na testa da pessoa. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo: faça de tudo para você não esquecer a palavra do Senhor, os mandamentos, ainda que seja colá-lo em si. Eu gosto, olha, no meu quarto, no meu banheiro tem um espelho, eu coloquei o espelho bem alto, porque o padre é grande, né, alto, e eu gosto às vezes de escrever palavras da Bíblia com as quais Deus fala comigo, ou insights, e colar ali o papel no vidro do banheiro, porque isso vai me ajudando, né, a lembrar. A gente tem que fazer o máximo para lembrar, meditar, guardar, internalizar a palavra de Deus, sabe? Isso é muito importante, gente, porque não é qualquer palavra. Você sabe outra coisa interessante, que na missa, por exemplo, quando eu como padre digo, né, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né, na hora do Evangelho, eu digo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, por exemplo. Você já percebeu que a gente faz o sinal da cruz? Na nossa testa, na nossa boca e no nosso coração. Isso é uma maneira da gente dizer, né? Senhor, que a Tua palavra fique na minha testa, na minha cabeça, fique na minha boca, fique no meu coração, nos meus sentimentos. É a mesma intenção, né? O povo de Deus, gente, do Antigo Testamento, eles tinham muito isso, de fazer o máximo, sabe? Para guardar a palavra, a ponto de escrever a palavra e colar em si mesmos, né? Escuta, Israel, Deus está falando para você hoje. Escuta, Flávia, escuta, José, escuta, Pedro, escuta, Bárbara, escuta, João, escuta, Afonso, escuta, José, escuta, Josefina, escuta, Maria Gabriela, escuta, Maria Júlia. Eu estou falando com você. Gente, o que mais o inimigo quer fazer é que você não escute e não guarde a palavra. Ele nem liga de você ir à missa. Vai à missa. Mas que você vá e saia vazio, sem escutar, sem guardar. Nós estamos cada vez mais agitados, você já percebeu? Mais distraídos. Isso dificulta muito da gente guardar a palavra no coração. Talvez hoje você está com 1000 coisas na cabeça, mas para agora, para. Talvez Deus está te pedindo, como eu falava do voto do Nazirato, um tempo forte para você fazer um tempo de jejum. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O ano passado, minha mãe estava tratando um câncer, eu saí lá para ficar um tempo com ela, pedi uma licença da Canção Nova. Indo para lá, eu estava indo de carro para o Paraná, né? Eu moro na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, são 10 horas, né? Dirigindo. E Deus foi me inspirando. Eu fiz uma abstinência, eu fiquei sem comer doce de 10 de maio a 25 de dezembro. Pela minha mãe, pelo tratamento da minha mãe. Deus foi me inspirando. Às vezes, quando eu estou rezando, Deus vai me inspirando. Um livro para eu escrever, uma penitência para eu fazer, um propósito de oração na madrugada ou em outro momento para eu fazer. A gente tem que estar atento, porque Deus quer falar com a gente. Só que a nossa mente agitada não deixa muitas vezes Ele falar, né? Então esteja atento. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. O que Deus está te pedindo agora? Talvez Ele está te pedindo agora para você deixar uma amizade que é nociva, para você começar o terço na madrugada, para você rezar o rosário todo dia, para você fazer jejum toda sexta, para você começar um propósito de ajudar uma pessoa todo mês. Não sei, escute o Espírito Santo. Ele está falando no seu coração.
e desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora, nem que seja uma, duas palavras, uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão que ficou forte para você. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.